Olha, agora a gente vai falar de um assunto tão bacana. Muitos e-mails recebemos todos os dias. E um assunto que a gente notou que tem aumentado bastante é que muitas mulheres não estão conseguindo engravidar. Olha, a gente conversando até na produção, no corredor, até com amigas mesmo, porque eu sempre gosto de conversar aí, ouvir assim, pessoas que fazem parte do meu dia a dia, para entender se realmente isso está acontecendo. E de fato tem sido muito comum. As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde e quando vão se preparar para a gestação, não conseguem. Por quê? É por isso que a gente hoje convidou a ginecologista e obstetra, a doutora Denise Gomes. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Prazer. Prazer recebê-la. Fique à vontade, porque Obrigada. O assunto é longo, o assunto é importante. E a gente aproveitou, inclusive, para deixar uma mesa linda aqui, que está exemplificando várias vitaminas que podem ajudar nesse momento, né? Isso. Bom, doutor, o que eu queria começar, antes da gente falar da parte dos alimentos, estamos enganadas ou, de fato, as mulheres estão tendo mais dificuldade para engravidar? Não, as mulheres realmente estão tendo mais dificuldade para engravidar. Um dos motivos é justamente a idade, né? As mulheres hoje em dia pensam na carreira, no estudo, vão postergando o plano da maternidade e a gente sabe que isso prejudica. Por quê? Porque nós já nascemos com todos os nossos óvulos, os pré-óvulos que a gente chama, eles são formados no período intrauterino e eles vão se desgastando ao longo da vida. Em cada ciclo menstrual a gente perde alguns. Quando chega mais na maturidade, próximo ao período da menopausa, a gente tem muito poucos óvulos e aí isso pode dificultar. Além dos óvulos já estarem um pouquinho mais envelhecidos, aumentar um pouquinho as chances de complicações. Né? Então, isso realmente é uma realidade. Isso está acontecendo. Agora, acontecendo. Qual a idade limite hoje que a mulher consegue engravidar ainda com mais facilidade? Como que a gente pode colocar ali, naquele limite mesmo, para a mulher saber, né, que ela não pode postergar muito. Para se programar, né? Eu sempre recomendo que tente o primeiro filho antes dos 35, né? Após os 40, já é uma gestação até de alto risco, pela dificuldade e pelas complicações. Então, o ideal é que se programe antes dos 35. Quanto mais cedo, mais fácil. Então, uma mulher de 20 vai ter uma fertilidade um pouco melhor do que uma mulher de 35, tá? Mas até essa idade, hoje em dia, ainda dá pra gente pensar com uma certa calma. E os alimentos, eu acho que eles podem ajudar e muito nesse momento, mas muitos também podem atrapalhar, não podem? Sim, eu não diria só os alimentos, eu acho que os hábitos de vida como um todo, né? Então, nós temos hábitos de vida muito ruins, que cada vez mais estão incorporados, desde atitudes, desde rotina, né? As mulheres estão muito estressadas, trabalhando muito, dormindo pouco. O estresse pode atrapalhar tudo mesmo, Pode atrapalhar muito, o estresse, a ansiedade, né? A falta de sono, isso tudo pode prejudicar, isso interfere na produção dos hormônios, isso pode alterar o ciclo menstrual e inclusive a fertilidade. Os hábitos de vida como, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, o excesso de café. Café também? Também. Olha, o café, então isso quem toma muito café tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O café pode interferir negativamente na produção dos hormônios femininos. E a soja? Porque a gente já ouviu falar muito bem da soja, que a soja tem aí muitos benefícios, nutrientes importantíssimos para a nossa alimentação, mas que a soja pode mexer com essa parte hormonal da mulher, é verdade? A soja mexe, mas ela mexe por um lado mais positivo. Tá. Ela é até usada, ela é indicada para as mulheres que querem engravidar, ela é indicada para as mulheres numa outra fase da vida também, que já estão na menopausa, ela pode aliviar um pouquinho os sintomas, porque ela tem um composto hormonal bem semelhante ao estrogênio, que é o nosso hormônio que a gente produz, né? Então ela pode ajudar nesse processo, não seria negativo. Então, no período que a mulher sabe que ela vai ovular, ela pode comer um pouquinho mais de soja, por exemplo? Pode comer já antes também para prevenir. Olha que legal! Então, nesse caso, a soja entra como benéfica. Entra como um benefício, isso. E aqui você trouxe, então, exemplos, muitos exemplos, mas só tem coisa gostosa aqui, só tem coisa boa, colorida. Eu acho que dá pra gente colocar, quem não conseguir colocar tudo, dá pra colocar muita coisa que tá aqui. Sim. Por onde você quer começar, que você acha que é uma parte importante da nossa alimentação, que muitas vezes a gente acaba não dando atenção, e aí as mulheres só se dão conta disso quando não conseguem engravidar, né?
Podemos começar aqui, ó. Aqui vamos a gente lá. Tem exemplos de gordura, vamos dizer, gordura boa, né? Que é gordura insaturada. Tá. E aí é bom a gente falar também da gordura ruim, né? A gordura saturada, fritura, a gordura da carne, a pelinha do frango, tudo aquilo que a gente sabe que ajuda a engordar também prejudica nesse período de fertilidade, de gestação. Tá. Por quê? A gordura acumulada, ela produz também um hormônio, que ele é um pouquinho diferente do hormônio saudável que faz a gente ter mais chance de engravidar. Então a gente deve evitar a gordura saturada, gordura ruim, né? Aí também já vale uma dica para aquelas mulheres que estão um pouquinho acima do peso, né? A obesidade também prejudica a fertilidade. E aqui temos exemplos de gordura boa, né? O azeite, a azeitona, as castanhas como um todo, noz, amendoim, avelã, né? A gordura do peixe, por exemplo, o salmão, que a gente não tem exemplo aqui, mas também é boa. Também é boa. Essas gorduras ajudam a produção dos hormônios femininos, que vão ser necessários para a ovulação e para a gestação. Tá? Então, que legal! Uma dica aqui bacana. Quando a gente fala das gorduras do bem, até aqui no programa a gente fala quase todos os dias de alimentação saudável e tal, mas nunca tínhamos focado nessa parte, na parte da fertilidade. Então, olha como é importante a gente saber o tipo de gordura que a gente está consumindo, inclusive para isso, né? Você vê, Carol, que é legal que uma alimentação saudável, eu acho que você deve abordar em vários tópicos. Ela é boa para fertilização, para fertilidade, ela é boa para manter a função cardíaca, então elas vão se complementando. Muito legal. Aqui, você colocou então alface, rúcula, folhas em geral. A salada, então, é uma ótima nesse caso? Ótima. Olha que bacana. Além de ajudar a manter a função intestinal, além de ajudar a manter a pele, ela também ajuda nessa parte. As folhas em geral, né, elas têm bastante vitamina E. A vitamina E ajuda nessa produção saudável dos óvulos no processo de ovulação. Nesse período, a gente tem que estar com qual equilíbrio? A progesterona ou o estrógeno? Os hormônios, eles ciclam bastante. A gente tem que manter a ciclicidade, tá? No período da ovulação, né, que eu acho até que vale a pena a gente comentar um pouquinho qual é esse período, claro, né, para quem está querendo engravidar. Lógico. O período da ovulação, ele é geralmente a metade de um ciclo menstrual, né? Então, é importante a mulher conhecer qual é o ciclo menstrual dela. Em geral, vamos dizer 28, 30 dias, o período da ovulação é a metade disso. Então, lá pelo 14º, 15º dia. Nesse período, ocorre um pico de um hormônio que se chama LH, que é um hormônio produzido na hipófise, que vai estimular os ovários a produzir a progesterona, né? Certo. E esse pico da LH é que provoca a ovulação. E ocorre, em geral, na metade do ciclo menstrual, tá? Então, isso é legal por quê? Porque é nesse período que a mulher tem mais chance de engravidar. Então, é nesse período que ela deve namorar bastante. E uma vez, eu acho até legal a gente comentar que Elis Jacobo esteve no programa e ela deu uma dica que eu achei fantástica. Ela falou, sabe aquele período do mês que você está se sentindo mais bonita, que você se olha no espelho e você está se sentindo, assim, iluminada, o cabelo tá bonito, a pele tá bonita, sorriso, tá tudo bonito? É o período que você está ovulando. Então ela falou, usem isso como regra, meninas, que vocês vão se dar bem. Sabe, é mais ou menos isso, então. As mulheres vão estar mais atraentes, elas vão estar com autoestima aumentada e vão estar mais atraentes para os homens, né? Muito legal. Justamente para aumentar a chance. Bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um pouquinho de exemplo de proteína. A proteína é importante também porque é a base dos hormônios, né? Então tem o leite, tem o ovo, tem a soja. Legal. Uma carne magra também é boa. Então né? uma alimentação só com carboidratos não é legal. Não é indicada. Tem que proteína? ter proteína também. Né? Indicada, tem que estar balanceada. Aqui a gente tem grãos, feijões, o germe de trigo, né? É rico em zinco. O zinco é importante para a função tanto da mulher quanto do homem, né? No espermatozoide também, né? Os alimentos também são bons para os homens, viu? É isso que eu ia dizer. A gente fala só das mulheres e acaba até culpando a mulher, né? A mulher se culpa de não conseguir engravidar e muitas vezes o problema está com o homem. Sim, né? A fertilidade é do casal, né? É isso mesmo. A gente tem aqui exemplos de vitamina C, né? Laranja, o limão, a couve-flor, também importantíssima, tanto na produção dos óvulos quanto dos espermatozoides, né? Lá na frente. Ali a gente tem exemplos de vitamina A, beta-caroteno, cenoura, o mamão, as ervilhas, tá? Brócolis. Olha que delícia. É só coisa boa que temos aqui. Né? E a parte vitamina do... B6, vitamina B6 é importantíssimo. Banana, açúcar mascavo, a gente tem aqui. Tirar os refinados. De açúcar, isso. Tá. Né? Tudo que é integral é melhor, né? E aí por isso que a gente tem também o pão integral. Enriquecido com vários grãos, né? Aqui a gente tem várias fontes de
vitamina que são importantíssimas. Vitamina B, vitamina A, vitamina C. Né? E claro, também tem dicas aí dos médicos e especialistas. Eu vou só ler uma dúvida que chegou aqui, e aí depois você dá a dica final, porque tem dica final também, não é só alimentação, não é só ir ao médico, também tem a dica final no momento, né? Na relação, que depois você vai contar pra gente. Bom, Maria Regiane, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Bom, pergunta para a ginecologista sobre fertilidade. Fiquei sabendo de um fitoterápico, depois já vou te colocar o nome dele, estou tomando por conta. Sem orientação. Mas tenho uma boa ovulação e meu ciclo é de 28 e 29 dias no máximo. Diz que esse pode ajudar a melhorar a fecundação. O que a doutora diz sobre ele? Olha, é isso aqui, eu não posso falar o nome aqui no ar. É um fitoterápico. E aí? É mito ou verdade isso? Então, Carol, a primeira coisa, uma dica que você já falou, mas não tomem nada, mesmo que seja fitoterápico, sem recomendação, porque eles também, chá fitoterápico também pode influenciar negativamente, tá? Mas, Regina, né? Isso, Maria Regina. Maria Regina, pode tomar sim. Maria Regiane. Maria Regiane, pode tomar sim, que pode te ajudar. É, pode ajudar? É que a gente não pode falar aqui no ar, porque é um medicamento, enfim, é uma marca, então a gente não pode falar. Mas claro que você tem que procurar sempre uma orientação médica. Pra gente fechar, doutora. Qual é, então, no momento da relação, aquilo que a mulher não pode fazer ou que ela pode fazer que pode ajudar? Legal. Primeira coisa é ter uma relação bem prazerosa, porque a mulher, quando ela está feliz, ela libera também neurotransmissores que podem ajudar. Evitar ir para namorar com uma certa discussão, um clima ruim. Certo. A gente sempre recomenda que curta bastante momento. Então, acabou a relação, nada de sair correndo, tomar banho, se lavar, fica deitadinha, curta. A gente até fala para colocar um travesseirinho, uma almofadinha embaixo da região sacral para levantar um pouquinho a pelve. Não é mito, então? Não, é bom isso. Que as mulheres falam, então pode levantar as pernas, levanta um pouquinho a região da pelve. Não é mito? Não é mito. Olha. Isso tudo pode ajudar, né? E não sai correndo então pro banho, né? Não sai correndo pro banho. Porque você já ouvi também. Sim, porque aí você também vai estar judiando os espermatozoides, né? Eles têm que ter um tempinho para subir e chegar até o nosso útero. Olha, muito legal. Eu acho que é uma pauta super criativa e de orientação muito verdadeira, porque quantas são as mulheres e os e-mails que a gente recebe todos os dias da frustração, né, até da tristeza de não conseguir engravidar. Então, é claro que tudo isso com orientação médica, mas aqui uma ajudinha que a gente já tentou passar para que a gente possa melhorar, inclusive, a alimentação, e ela pode ser aí uma grande ajuda nesse momento, né, doutora? Sim. Posso só fechar com mais uma dica? Claro, pode fechar sim. Calma, precisa ter calma. Precisa ter As mulheres calma. Às vezes chegam no consultório com um mês e falam, não consigo engravidar. Calma. O tempo é o quê? 1 ano tentando? Até 1 ano para um casal fértil, sem patologias, é um tempo normal. Certo, então a gente também tem que dar tempo ao tempo, porque às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer que aconteça, não é verdade? Como tudo na vida. Exato. Obrigada, viu, Obrigada doutora? a você, Adorei, foi um muito prazer. legal. Eu quero agradecer, vou passar um site para vocês quiserem ter mais informações, é o www.plenaclinica.com.br www.plenaclinica.com.br. Muito obrigada. Obrigada, Até a próxima, querida. adorei, Até a viu? próxima. Os e-mails que chegarem a gente te encaminha. Tá ok.